Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz a todos e todas. É um momento muito oportuno nós estarmos aqui tendo a oportunidade, o privilégio de honrar o nosso Deus. É um privilégio por quê? Porque nós temos o compromisso, a responsabilidade de estudarmos um pouco da Sua palavra. E nós estamos dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do livro de Daniel. E nós estamos tendo o auxílio do livro que se chama Dependência e Fidelidade, do reverendo Herbert Juncker. Então, queridos, o capítulo de hoje é o capítulo 4 de Daniel, que diz assim a partir do primeiro versículo: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz sejam com vós e multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para contigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão grandes as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Amém. Feche os seus olhos, querido e minha querida. Eterno Deus, bondoso, generoso, santo, santo, santo é o teu nome. Peço para que o Senhor, com todo o seu poder e glória, revela-se a nós, nos dê, Senhor Deus, sabedoria, entendimento, capacidade de assimilar da melhor maneira possível a sua palavra. Que tenhamos um coração sedento de compreender e entender, que nós tenhamos sede, vontade de nos alimentarmos da sua palavra. Nos capacite, nos ajude, nos instrua, nos motiva, Deus. Nos motiva, ó Espírito Santo. Nos dê uma motivação que excede o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa capacidade. Mas, Espírito Santo, nesse instante, nós nos colocamos na sua santa presença. Amém. Amém, queridos. Nós vamos dar, então, continuidade ao estudo que nós começamos desde o início de janeiro e semanalmente a gente tem colocado, postado aqui para que os irmãos possam acompanhar. Semana passada eu tive um imprevisto e não pude estar divulgando o vídeo, mas nós não perdemos nada. Por quê? Porque eu deixei para hoje o estudo que era da semana passada, para que a gente pudesse então dar continuidade numa sequência lógica. E o tema de hoje é o coração e o desejo do homem versus o coração e o desejo de Deus. E, queridos, o primeiro item que o autor já destaca aqui é um capítulo singular. Já é esse capítulo que nós acabamos de ler aqui. Porque os versículos de 1 a 3, eles dizem: o rei Nabucodonosor, como nós acabamos de ler, os homens de todos os povos, nações, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Então, o rei aqui ele se apresenta a todos, ele fala aqui das suas intenções, dos seus desejos, dos poderes que ele tem, das maravilhas que Deus, o Altíssimo, realizou na vida dele e como são grandes os sinais no qual Deus revelou a ele, são poderosas as suas maravilhas. E o seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. O seu domínio dura de geração em geração. Essa é a afirmação que o rei faz através da escritura que nós acabamos de ver.
O autor diz, queridos, que no capítulo 4 ele é singular, não somente, mas ele é também impressionante. O rei Nabucodonosor, considerado a pessoa mais poderosa de toda a terra naquele tempo, está dando um testemunho pessoal para todos os povos e para todas as nações, e também todos os povos, nações e línguas. Era o testemunho de algo grandioso para ele, por isso queria dar conhecer a todos, ou seja, dar conhecimento do que havia acontecido. É interessante que ele começa declarando paz e prosperidade. Frase um pouco estranha, considerando que vem de alguém que mais falava palavras carregadas de ira, desprezo, do que palavras de paz. Aconteceu alguma coisa com esse rei que o fez mudar. Até a sua linguagem mudou. Certamente foi algo extremamente radical. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos que a paz só vem quando um homem é justificado por Deus, meus irmãos. E também está em aliança com esse Deus. Lá em Romanos 5:1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nabucodonosor agora quer que todos saibam dos sinais e das maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez por ele. O que aconteceu com esse rei que o levou a reconhecer que existia um Deus e um Deus Altíssimo, cujo reino nunca chegará ao fim? Se nós acompanharmos toda a história, a trajetória do que nós lemos até aqui, nós vemos que Daniel e seus amigos eles foram provados, foram testados, os seus amigos foram lançados na fornalha ardente, como nós vemos no último estudo que nós tivemos, e nós vemos aqui que foram desafios enormes, e a maioria deles foi consequência deles escolherem a Deus. E o rei, naquela ocasião, era um oponente, era um que se achava também um Deus, uma pessoa extraordinária e poderosa. Então, justifica toda essa ação que nós vemos na luta que Daniel e os seus amigos eles tiveram ali, e Nabucodonosor ele viu esse relato acontecer na vida deles, ele presenciou o milagre de Deus, ele declarou o Deus de Daniel como o Deus das nações, e ai daqueles que falassem contra o Deus de Daniel. Enfim, nós já sabemos isso porque nós já lemos e falamos e estudamos sobre essas características e esses aspectos. Mas, voltando então para o estudo de hoje, diz assim, ele declara nos versículos 4 e 5, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa e no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Ou seja, mais uma vez ele relata aqui a sua preocupação com o sonho, e ele diz aqui que então chamou todos os intérpretes, magos, feiticeiros, para que pudessem interpretar, mas nenhum deles tiveram capacidade. Então chegou Daniel na sua presença e interpretou o sonho. Mas ele dá o mérito aqui aos deuses no qual ele nomeou Daniel. Se você ler a sua Bíblia aí na sua casa, você vai perceber que está escrito tudo em letra minúscula, deixando a entender então que são os deuses, não o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E o que é interessante, que é citado aqui no livro que nós temos acompanhado, que ele acha alguns aspectos interessantes na vida do rei, na maneira dele se comportar, na maneira de ser, por ser da realeza. E o tema e o título que o autor expressa aqui para nós é os 5 P's, né? Se a gente pudesse colocar a letra P no plural, talvez falaríamos assim, né? Os 5 P's. Em que situação se encontrava o rei Nabucodonosor naquela época? Pobre? Precisando de ajuda? Talvez desesperado? Não, com certeza não. Ele mesmo fala aqui, como nós acabamos de ler, que ele estava bem na casa dele, no seu palácio, não lhe faltava nada. Então, é interessante a gente observar aqui que o pastor ele marca 5 P's
para caracterizar a vivência, a vida, né, do rei naquele momento, que era basicamente os 5 P's se retrata em palácio, poder, prazer, paz e prosperidade. São essas características onde o rei se encontrava. E o que mais o rei poderia querer tendo tudo isso nessa situação, e não necessariamente nessa ordem, mas com essas características, meus irmãos, me desculpem, mas com essas características, o que mais ele poderia querer? Talvez essa seja, talvez, o que a maioria dos homens mais querem, a maioria dos seres humanos mais querem: poder, prazer, né? Palácio, ou seja, casa boa, prosperidade, principalmente. Queridos, aqui está o coração e o desejo do homem, não é? Os 5 P's passam a maior parte da vida tentando alcançar. Quem? Talvez o ser humano, de uma forma geral. Mas a história e o testemunho desse rei nos ensina acerca do perigo de colocarmos os 5 P's no lugar de Deus e em seu coração. Veja bem, que era essa situação em que o rei encontrava-se? Palácio, poder, prazer, paz e prosperidade. Mas, queridos irmãos e irmãs, ele estava sem Deus, que é o primordial, que é o primeiro em todos os aspectos das nossas vidas. No testemunho do rei, vemos Deus abalando as estruturas e as situações da sua vida. Nabucodonosor recebe um sonho dado por Deus que iria desestabilizá-lo, principalmente no emocional, que lhe tiraria a paz. É interessante que muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus, muitas vezes, também faz isso com a gente. Se começarmos a colocar os desejos dos P's num lugar acima de Deus, Ele é muito capaz de agitar as coisas para atrair o nosso coração, para atrair os nossos desejos para Ele, queridos, que deve ser o centro das nossas motivações, sem dúvida. Mas, infelizmente, eu e você, de uma forma bem genérica, no sentido de englobar a humanidade, nós somos teimosos por natureza. Nos versículos 6 a 9, há uma revelação clara do que havia no coração de Nabucodonosor, ao descrever os acontecimentos relacionados ao seu sonho. Enquanto ele narra sua história para todos os povos e nações, e línguas também, vemos que diante de um sonho aterrorizante, ele primeiramente busca respostas no seu próprio povo e nos deuses do seu próprio povo. Por isso, diz o rei, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. É essa afirmativa que ele faz. É isso que ele quer. É isso que ele busca, a interpretação do seu sonho. Então Deus colocou uma situação aonde ele não buscou primeiramente o conselho, a sabedoria de Deus. Ele buscou na sua cultura. Ele buscou no seu povo. Ele buscou no seu Deus, nos seus deuses. Mas por quê? Bem, eu diria que eles estariam primeiro na presença do rei. E isso já é um bom motivo. Mas há também mais do que isso. No mundo antigo, as conquistas militares geralmente significavam que os seus deuses eram maiores que os da nação conquistada. Aqui estava o coração do rei Nabucodonosor. Ele havia conquistado tudo o que queria e considerava claramente que os seus deuses babilônicos eram os deuses mais poderosos. Por isso, então, ele entende que Daniel tem o poder dos seus deuses. E mesmo tendo visto o poder do Deus verdadeiro de Daniel e os seus amigos, o rei não queria reconhecer
que o Deus de Daniel poderia revelar coisas que os seus próprios deuses não podiam. Ou seja, é um coração teimoso, queridos e queridas. Muitos de nós agimos da mesma maneira, teimosa e até muitas das vezes intransigente, não querendo reconhecer Deus, a menos que não haja alternativa, quando Ele já é sua última opção, quando Ele já é o nosso último recurso. Alguns preferem alguns preferem continuar colocando as questões dos pés à frente, acima de Deus, mesmo recebendo e vendo os milagres que Ele realiza na vida ou na sua própria vida, dos seus familiares, que seja. Outros, infelizmente, declaram que são ou serão mais felizes somente quando os 5 P's forem alcançados, quando governadores olharem e fizerem algo por eles. Ainda outros, infelizmente, deixam para depois a sua decisão de se entregar a Jesus, o nosso Salvador. Outros deixam para depois, queridos irmãos e irmãos, e deixando para entregar a sua vida a Jesus Cristo depois, e eles pensam e eles agem como se eles garantissem então a vida eterna. Eles não entendem que só entregando a Jesus as suas vidas adquirirão então a vida eterna, pois eles são muitos jovens e os jovens não têm experiência, e não tendo experiência, às vezes não tem como a gente nem cobrar algo que eles não possuem, mas os jovens eles têm muito a tendência de desfrutar das coisas vãs desse mundo. Somente, queridos irmãos e minhas irmãs, somente após buscar o entendimento do seu sonho ali, através dos magos, encantadores, ou seja, depois de esgotar todas as suas possibilidades, aí sim, Daniel é chamado perante ao rei para auxiliá-lo naquela questão. A palavra de Deus fala: por fim veio Daniel à minha presença, e lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos Santos está sobre ele. Ou seja, ainda dando mérito aos deuses da sua cultura, da sua religião. Quando nós não temos um coração voltado para Deus, queridos, nós não entregamos, nós não deixamos e nós não enxergamos o agir dele nas nossas vidas. Na história do rei Nabucodonosor, Deus deu ao rei inúmeras possibilidades para reconhecer o seu poder e sabedoria. Colocou jovens fiéis e tementes a Deus. Colocou jovens fiéis ao lado e no palácio. Deu-lhes sonhos, e quem interpretou foram esses jovens de Deus, não foram os seus magos, não foram os seus intérpretes, não foi o seu Deus, mas foram jovens fiéis e tementes a Deus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui que, revelando então que Deus, o Deus de Daniel, o Todo-Poderoso, era maior do que todos os deuses, mostrou a Nabucodonosor que ele é o único que pode salvar, falando do livramento dos amigos de Daniel na fornalha. Enfim, diante de outras evidências, queridos e queridas, Nabucodonosor ele precisava voltar o seu coração para Deus. O rei precisava voltar o coração dele ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus de Daniel, e reconhecê-lo não só como Senhor, mas como Salvador da vida dele. Aí fica uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Como está o seu coração diante de Deus? Você tem conhecido Deus? Você tem conhecido Deus em todas as coisas? Essa é uma pergunta que nos faz refletir, porque a palavra de Deus nos desafia. Porque quando a palavra de Deus ela é lida, ela é regeneradora, ela é transformadora.
E essa transformação tem que fazer parte das nossas vidas a tal ponto de querermos mudar, de querermos alcançar esse Deus que salva, que liberta, que restaura, de alcançarmos esse Deus que dá um rumo nas nossas vidas, meus irmãos. E é fundamental nós entendermos com a experiência de Daniel e seus amigos o que eles passaram, o que eles viveram. É interessante a gente compreender e entender porque nós nos vemos muitas vezes na mesma situação do que esses jovens, mas sem sombra de dúvida, sem ter o que pensar, sem ter o que questionar, Deus ele foi o libertador daqueles homens, daqueles jovens. Deus foi o Deus conselheiro e ele deu várias alternativas para que o rei pudesse reconhecê-lo, porém o rei, através da teimosia, através do orgulho, da soberba, da arrogância, da sensação, da falsa sensação de um poder absoluto, ele foi corrompido. Mas aqueles jovens ali não se deixaram corromper pelo poder, pela falsa sensação de um poder que foi dado a eles. Mas eles continuaram entendendo que foi porque Deus permitiu, Deus deu condições e possibilidades. Ou seja, o coração e o desejo do homem e o coração e o desejo de Deus. Onde estamos? Onde nos encontramos nessa situação e nesse caso? Querido irmão e irmã, que Deus possa ter falado no seu coração, que tenha feito você refletir e pensar, e depois de pensar, refletir, orar, deixe Deus falar. E depois que Deus falar, comece então a agir para que você tenha também uma vida transformadora, para que você tenha também uma vida segundo o coração do nosso bondoso Deus. Para que quando vier as provações, para quando vier as tentações, você seja alcançado por esse Deus e que você tenha forças, condições e possibilidades de se achegar a Ele, assim como Daniel e seus amigos, nos momentos extremos das suas vidas, foram resilientes e continuaram com Deus e continuaram fiéis ao Senhor. Que eu e você tenhamos também essa convicção em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar a Deus agora. Nós oramos no início para que Deus revelasse aos nossos corações. Agora nós estaremos em oração para que Deus possa então fazer com que a sua palavra seja plantada em nossos corações e que aqui então ela possa começar a dar frutos em nome de Jesus. Senhor Deus, bendito Pai, onipotente, onisciente, todo-poderoso, Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, o Deus todo-poderoso, o Deus libertador, restaura as nossas vidas. Deus transformador, mude o nosso pensar. Deus regenerador, mude a nossa forma de agir. Nos ajude a termos postura de homens e mulheres de oração, de firmeza, de caráter, de postura, de ética, da moralidade que vem através dos seus ensinamentos bíblicos. Nos ajude, porque de nós mesmos nós nada podemos, ó Pai. Assim eu oro e peço para que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje. Depender de Ti, descansar em Ti e saber que haja o poder que houver, ele será ilusório. Haja o poder que houver, ele será passageiro. E haja o poder que houver, nada substituirá a sua presença, nada substituirá o seu agir e o seu mover em nossos corações. Eu quero sentir o seu poder, ó Pai. Eu quero que os meus irmãos e irmãs sintam também o seu poder. Assim eu oro pedindo que o Senhor continue a agir nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que o Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, te livrando, te capacitando, te abençoando e te dando cada vez mais essa sede, essa fome, essa vontade de estudar a sua palavra, de conhecer um pouco mais sobre Ele e que nós possamos estar caminhando juntos nesse sentido de gerar a salvação de Deus em nós e partilharmos com aqueles e aquelas que ainda não conhecem esse Deus que nos enobrece, que nos engrandece para honra e glória, para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Até a próxima, meus irmãos.